Boa noite a todos novamente. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe das quintas-feiras. E assim, nós vamos dar continuidade ao nosso módulo de 2024, o Livro da Esperança. O tema de hoje é Na Presença do Cristo. Quem vai ministrar o tema para nós, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, será a nossa amiga Patrícia Namura. A prece inicial e final será feita pela Carla Miranda. Vibração do passe vai ser feita por mim, Henrique Lepski. A vibração da água pela Vera Romei e a psicografia pela Priscila Mensinger. Então, que nesse instante possamos elevar o nosso pensamento até Jesus, que é o nosso mestre, é o nosso guia, assim como também com todas essas equipes vindas da Mansão da Paz, de Eurípides Barçanufo, da Capela do Amor, de Bezerra de Menezes, do Hospital Alvorada, essas equipes de religiosos, de médicos, de educadores, os nossos mentores que tanto nos abraçam nesse instante, vão trazendo a serenidade para os nossos corações, vão nos preparando espiritualmente, para que assim possamos receber todas essas energias de amor, para que o Evangelho possa cada vez mais se fixar na nossa alma, na nossa consciência e no nosso coração. E que desta maneira pedimos ao Mestre Jesus que possa mais uma vez abençoar o nosso trabalho. Que assim seja. E assim, envolvidos por essas vibrações de amor, vamos inspirando profundamente, aquietando os nossos pensamentos, sentindo a presença primeiro dos nossos mentores individuais ao nosso lado, eles que tão amorosamente nos acompanham no dia a dia, quanto mais aqui agora, é onde serenizados que estamos diante desse ambiente tão preparado, nós sentimos melhor a presença deles. Vamos mentalmente agradecer por estarem conosco, por terem tanta paciência conosco. E agradecidos que estamos, absorver o que a nossa querida Patrícia vai trazer em ensinamento, para que os nossos espíritos sejam abastecidos dessas vibrações de amor e luz para o decorrer da nossa semana. Que a luz de Jesus continue conosco hoje e sempre. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que a gente possa ter um trabalho bastante proveitoso e que a gente saia daqui com boas reflexões e com as melhores energias trazidas pela espiritualidade maior. Nós vamos começar, com a leitura do Evangelho, então capítulo 1, item 9, a nova era. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. E são chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas.
uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhe abre a porta da felicidade eterna. A mensagem, eu escolhi um trecho bem pequenininho do Evangelho de Mateus, que é uma fala de Jesus que diz o seguinte: em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. É Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 18. Bom, como o Henrique falou, né, no início da apresentação, hoje nós vamos falar sobre um tema que está presente no livro que é referência para nós esse ano, né, Na Presença do Cristo. E esse tema está no capítulo 2 desse livro, que foi psicografado por Chico Xavier, né, ditado por Emmanuel. E Emmanuel tece comentários sobre esse versículo de Jesus, que trata do processo de evolução, progresso e desenvolvimento do homem. Jesus deixa claro, nesse versículo, que para que nós avancemos na conquista do reino de Deus, é preciso que toda a lei seja cumprida, perfeitamente cumprida. Ele diz lá, cada iota, cada ponto, cada detalhe. E Emmanuel, desde o início dos seus comentários, ele vai ressaltar que o desenvolvimento, pelo qual nós já passamos, né? Então, na história da humanidade, com o passar dos séculos, até o momento em que nós vivemos hoje, não se pode negar que já caminhamos, que já avançamos, que já nos desenvolvemos muito enquanto sociedade, enquanto coletividade, sobretudo no que diz respeito ao aspecto material. E Emmanuel diz o seguinte: a ciência dos homens vem liquidando todos os problemas alusivos ao reconforto da humanidade. E ele elenca uma série de invenções, de descobertas, de criações que auxiliam o homem nesse processo de evolução. E eu não trouxe o texto todo, porque é longo, mas eu fiz um resuminho do que ele nos diz, para nos relembrar, né, das invenções e das descobertas humanas. Então, ele fala sobre a dignificação do trabalho com as leis compassivas e justas. Ele fala da valorização do papel da mulher, não só na família, mas também na sociedade e com acesso às universidades, às profissões e à equiparação salarial. Ele fala da criação de vacinas para combater moléstias contagiosas, da descoberta da anestesia para alívio das dores dos feridos e dos doentes desesperados. Também fala da construção das máquinas poderosas para interligar os continentes, diminuindo a distância para aqueles que se sentem solitários. E, mediante ao desentendimento sistemático que oprimia as nações, ele fala da criação do livro e do telégrafo, do rádio e da televisão, e hoje da internet, que aproxima todas as nações na direção de um mundo globalizado, de um único mundo. Bom, a evolução da ciência do mundo tem nos proporcionado, e isso é fácil de constatar, conforto, bem-estar e inúmeras facilidades aqui na Terra. Sabemos das limitações da vida física, né, das limitações que a vida física nos apresenta, das dores e também das dificuldades que passamos. E no que diz respeito a essa lida material, todo o desenvolvimento científico, tecnológico, tem nos proporcionado, sim, muitos meios e ferramentas para melhor viver nesse mundo. Só que Emmanuel faz uma observação nesse trecho do livro. Ele diz o seguinte: entretanto, os sofredores e angustiados aglomeram-se na terra do hoje como enxameavam na terra do ontem.
vencidos pela doença, pela falta de emprego, falta de um teto, longe de seus afetos mais caros, beiram muitas vezes ao suicídio. Sem esperança, encontram-se muitos em perigosos conflitos de consciência, num sofrimento moral profundo, onde a ciência dos homens não consegue atuar para alívio e consolo. Ou seja, apesar de tantas aquisições materiais, nós seguimos com os nossos transtornos, com os nossos sofrimentos. E Jesus destaca em seu versículo que é necessário o cumprimento de todos os detalhes da lei. E aí nós vamos notar, então, que alguns detalhes parecem nos faltar. E Emmanuel nos dá uma dica e nos convida a observarmos um outro aspecto da lei, que tem ficado muitas vezes esquecido, adormecido. E se então, por um lado da balança, o desenvolvimento material, tecnológico, científico do mundo tem apresentado muitos avanços, ainda que tenhamos muito a caminhar, nós já sabemos que percorremos um longo caminho de aprendizados e progresso. Do outro lado da balança, existem algumas dores, alguns sofrimentos que todo esse desenvolvimento do mundo não é ainda capaz de sanar e de curar. São os sofrimentos da alma, os sofrimentos morais, as angústias que muitas vezes nós não conseguimos decifrar nem em nós mesmos, muito menos conseguimos perceber no outro, nos nossos companheiros de jornada. Porque estão, na verdade, no íntimo de cada espírito. E não estão ligadas necessariamente a questões do mundo material. Mas estão ligadas, como eu disse, ao íntimo de cada um. E todos nós as temos. Espíritos na caminhada em evolução, todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos dramas, né, entre aspas. Então, qual seria o outro lado da lei? O outro aspecto que nos falta desenvolver para nós encontrarmos meios, né, de superar, de solucionar as nossas angústias íntimas, esses sofrimentos morais que fazem parte do nosso processo evolutivo. Porque que eles vão existir é certo, né? Foi lido ali no Evangelho, agora no comecinho aqui, não vamos fazer isso, né, sem passar por questões, por dificuldades, por obstáculos. E nesse contexto, Emmanuel vem nos dizer que esse outro aspecto do progresso é o desenvolvimento das qualidades do coração, do sentimento. Esse aspecto que tem ficado esquecido por muito de nós. O desenvolvimento do amor, da caridade em ação e em olhar o próximo verdadeiramente como um nosso irmão. E como atingir, né? Como caminhar na direção do desenvolvimento do aspecto do sentimento, do amor e da caridade. Emmanuel diz que o amor é um fluxo divino. Nós reconhecemos Deus como Criador, fonte de toda bondade e amor no universo. E quando nós, criaturas, colocamos as nossas mãos em ação, nós entramos nesse fluxo divino. E aí a gente, então, passa também a ser meio, a ser instrumento para fazer esse amor se movimentar e chegar em tantos corações aflitos. Nesse movimento, nós também recebemos do alto o amor que vem de Deus. Nós somos agraciados, né? E nós encontramos remédio para curar as nossas próprias dores, as nossas próprias angústias, mediante o trabalho e o sincero serviço desinteressado em favor do próximo, contribuindo para que esse processo seja alimentado sempre pelo bem, pelo amor e pela caridade. Estar no trabalho fraterno é, portanto, o grande convite de Jesus. O serviço é a chave para nós desenvolvermos esse amor que existe em todos nós. E o Evangelho nos diz que o Cristo foi o iniciador da mais pura e sublime moral, a moral evangélica cristã,
que há de reunir os homens. Então, estar na presença do Cristo, portanto, é um meio, é um movimento de avançar nossa escala evolutiva e ascender o nosso espírito a esferas mais felizes. A ciência do amor nos foi ensinada por Jesus. E esse aspecto do progresso, ele não pode ser esquecido ou negligenciado. Ele precisa ser cultivado em cada um de nós. Somente vivenciando a presença do Cristo, né, do nosso mestre, do nosso guia, do nosso amigo em nossa existência, nós vamos encontrar o caminho para avançar e ver se efetivar o progresso em todas as esferas, material e moral. É preciso que haja o equilíbrio, né, da nossa evolução. Não só da nossa evolução individual, mas a evolução do planeta, né? E esse equilíbrio, ele tem esses dois lados da balança, como eu citei, né? O lado material e o lado moral e espiritual. Então, precisa sempre haver esse equilíbrio. Nenhum dos dois pode, né, pender. Seja através, então, da caridade material, seja através da caridade moral, o caminho sempre vai estar à nossa frente. E Jesus sempre vai estar nos convidando à evolução. Que nós possamos aceitar o convite de Jesus, que nós possamos segurar as suas mãos e seguir com Ele com força, com determinação, com fé e com muito amor. E aí, uma questão só que eu queria trazer, né? Vocês podem perguntar, poxa, mas eu preciso estar trabalhando, servindo a uma casa espírita, né? Ou a uma instituição católica, evangélica, ou a uma comunidade, enfim. Seria bom, né? Quanto mais a gente puder trabalhar em favor do próximo, seria muito bom. Mas se não for possível, por uma ou outra razão, que a gente possa começar a fazer isso por nós mesmos, né? Nos tratar com amor, com bondade, com respeito, com dignidade. Que a gente possa tratar os nossos familiares da mesma forma, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. E assim a gente vai expandindo esse amor. A gente vai unindo os homens nesse amor fraternal que Jesus tanto nos ensinou e tanto espera de nós. Que nós possamos ficar na presença do Cristo e que Ele possa estar conosco, hoje e sempre. Uma boa noite. Obrigada. E assim, dessa forma, vamos já nos ligando a essa espiritualidade presente no salão, se possível, descruzando os braços, as pernas, colocando a mão direita sobre a perna direita, a mão esquerda sobre a perna esquerda, deixando assim com que toda essa luminosidade que adentra o nosso salão nesse instante possa nos envolver, serenando o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa alma. E dessa forma, os médiuns já se colocam numa postura de captação dessas energias que vêm do Hospital Alvorada, que vêm da Mansão da Paz, da Capela do Amor, junto com as irmãs de caridade, com as servas de Clara e de Maria, junto com os jesuítas e franciscanos, que trazem todas essas energias tão salutares para o nosso ser. E dessa forma, nós iniciamos a terapêutica do passe, aonde essa energia se concentra no nosso centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, aonde ali é trabalhado intensamente essa nossa ligação com o mais alto, essa nossa ligação com a espiritualidade, que tanto trabalha nesse instante ao nosso favor. Essa luz
num tom branco, vai descendo de maneira bastante calma e vai até o centro de força frontal, na altura da nossa testa, aonde ali as equipes de psiquistas vão trabalhando intensamente a nossa casa mental, fazendo uma limpeza nos nossos pensamentos, trabalhando toda a nossa área psicológica, neurológica, fazendo assim com que o nosso pensar possa estar ligado ao otimismo, à alegria, nos inspirando a relembrarmos na noite de hoje momentos felizes, e todos nós os temos desta encarnação, para que assim possamos elevar nosso padrão vibratório. E essa luz, ela desce até o centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, aonde a faculdade da fala vai sendo trabalhada de maneira intensa, aonde essa faculdade bendita, dada por Deus, nos é oferecida para que nós possamos ter palavras de alto amor, palavras que ofertem a consolação, o bom ânimo, que ofertem para cada um de nós palavras que trabalhem os vínculos da fraternidade, da solidariedade. E essa energia desce até o centro de força cardíaco, que fica na altura do nosso coração, aonde toda essa equipe de religiosos nesse instante trabalha intensamente o equilíbrio do nosso campo emocional, fazendo assim uma limpeza em toda essa área, estimulando no nosso campo emocional os sentimentos da paz, da concórdia, do amor, e em especial na noite de hoje, o sentimento do auto perdão, do perdão, que não sejamos duros conosco e nem para com o nosso próximo, que possamos cultivar em nossos corações a compreensão, o entendimento, para que assim possamos ter em nossos corações esse sentimento de leveza, de tranquilidade, esse sentimento de um dever cumprido e bem cumprido para conosco, assim como para com o nosso próximo. E essa luz vai descendo nesse instante e vai até o centro de força gástrico, na altura do nosso estômago, aonde todo o nosso aparelho digestivo, nesse instante, é envolvido. Ele vai sendo fortalecido, cada célula, cada glândula, vai sendo trabalhado, não só o fortalecimento físico, mas também fazendo um fortalecimento no nosso corpo espiritual, fazendo assim com que toda a região do abdômen se encontre mais relaxada, mais leve. E essa energia vai descendo e vai até o centro de força esplênico, que fica na altura do baço, aonde toda a parte de defesa física e espiritual vai sendo trabalhada pelas equipes
dos geneticistas, comandados pela doutora Mitsue, o nosso sistema imunológico, hematológico, linfático, todo ele vai sendo fortalecido, tanto no campo físico, mas principalmente no campo espiritual, na nossa essência divina. E essa luz desce até o centro de força genésico, que fica na altura do baixo ventre, onde todo o nosso aparelho genésico vai sendo trabalhado, trazendo também harmonia, serenidade, assim como as energias co-criadoras que ali se encontram possam ser direcionadas para a criação do amor, para a criação de momentos felizes, para a criação da prática da caridade, seja ela material, mas principalmente a caridade moral. Essa caridade que não tem preço, que não tem valor e que nós levamos conosco para todo sempre. E essa energia desce, vai até o centro de força básico, na base da nossa coluna vertebral, aonde toda a nossa coluna, assim como também os membros superiores, membros inferiores, o nosso quadril, vai todo ele sendo trabalhado, nos colocando assim numa postura não somente física, mas espiritual, de confiança e de fé perante a vida, de confiança e fé na providência divina, pois todos nós estamos imersos nessa criação divina, todos nós somos amparados pela providência, todos nós temos a mesma origem, que é Deus, o nosso Pai, que é justo, bom e, acima de tudo, misericordioso. E toda essa energia, ela nos envolve nesse instante por inteiro, do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés, nos trazendo essa harmonização, esse fortalecimento para toda a nossa alma. E aproveitando assim esse momento, vamos mentalizar os nossos lares. Essa mesma luz branca, ela adentra o nosso lar. Vamos abrindo portas, janelas, para que essa luz vai adentrando a todos os cômodos e vai fazendo uma asepsia no nosso lar, vai trabalhando a harmonia, vai envolvendo todos aqueles que compartilham do lar conosco, criando assim laços cada vez mais fraternos e solidários e compreensivos, e criando no lar essa atmosfera de união. E nesse instante, mentalizemos também os nossos locais de trabalho, nessa luz que também traz essas energias de harmonia, envolvendo os nossos colegas de trabalho, criando assim um clima de cooperação, de ajuda mútua, de boa convivência. E se porventura estamos à procura de uma recolocação profissional, que nesse instante possamos dirigir o pensamento aos queridos mentores, Juiz Caio, Juiz Benevides, Doutor Campos Vergal, Doutor Juarez, que possam nesse instante nos fortalecer nessa caminhada, que nos possam nos fortalecer o nosso ânimo, para que assim possamos superar essa situação
que é uma situação temporária e que possamos dessa forma apreender o que esta situação quer nos ensinar. E assim retomamos o nosso pensamento até o nosso salão, aonde vamos trazendo, mentalizando os nomes das urnas dos encarnados, mentalizando aquela pessoa que sabemos que tem a necessidade de receber essa energia. Pode ser um parente, um amigo, um conhecido, que essa pessoa desse instante receba todo esse amor que doamos. Colocamos também o nosso pensamento nas urnas dos desencarnados, mentalizando aquela pessoa que nos antecedeu de retorno à pátria espiritual, à verdadeira vida, que também ela possa receber nesse instante essas mesmas energias de amor e que dentro dessa jornada evolutiva que todos nós estamos inseridos, possa novas propostas, novos trabalhos, novos progressos aparecerem e que possam assim dessa maneira trabalharem rumo em direção ao seu aperfeiçoamento. E assim, voltando o pensamento ao nosso salão, nós agradecemos ao Mestre e amigo Jesus, agradecemos por todas essas bênçãos que recebemos, agradecemos aos mentores que nos abraçam e que transmitem todo esse amor para cada um de nós. E assim, dando continuidade ao nosso trabalho, nós vamos acompanhar a nossa querida Vera, que vai fazer por nós a vibração pelas nossas águas. E assim, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre amado Jesus, a toda essa espiritualidade amiga que aqui conosco está, para que possamos fazer as vibrações das águas. Mentalizando o nosso Jesus amado, que envolve todos os carapaneiros que aqui estão desde muito cedo já na preparação deste instante, deste momento. Mentalizando um vasto campo de flores e uma em especial que me vem ao pensamento é o copo de leite. Que esses irmãos espirituais possam neste momento retirar toda a essência dessa linda planta, do seu caule, das suas folhas verdes, da sua copa branca, do seu miolo amarelo, todos os elementos que serão transformados em medicação nos laboratórios da espiritualidade, onde os pretos velhos, caboclos e índios, juntamente com a equipe científica de biólogos, farmacêuticos, toda a equipe médica que ali já se preparam para fazer a vibração dessas águas, os elementos necessários a cada medicação para cada um de vocês. Que cada um possa nesse instante mentalizar o seu vasilhame, aquele que não trouxe, mentalize os filtros dos seus lares. Vamos mentalizar também um copo d'água ao lado do enfermo, de um irmão morador de rua, de um ser que neste planeta esteja tomando um copo d'água, que também ali seja depositado tudo que esteja necessitado. E assim, que possamos, ao tomar esta água, agradecer a esse Jesus amado que ali esteve sempre, nos amparando em tudo aquilo que mais necessitamos. Que suas águas sejam todas
envolvidas na bênção de Deus. E agradecendo esse mestre a esta oportunidade, por tudo que recebemos na noite de hoje. Gratidão, que assim seja. Obrigada. O Cristo esteve entre vós. Nada fez, mas tudo... Nada escreveu, mas tudo fez. Suas lições foram uma a uma exemplificadas. Assim, o Mestre vos deixou a certeza de que é possível agir no bem, ser justo, ser correto, ser altivo, sem desdenhar e muito menos desrespeitar o outro. Ainda que o outro seja para vós um ser de difícil compreensão. Para o Cristo, nada foi filosofia ou ideia. Para ele, tudo foi atitude. Homens do mundo, erguei vossa consciência ao mais alto e perguntai a vós mesmos: se o Cristo respeitou, compreendeu, entendeu, ofereceu amparo, por que eu não o faço? Porque eu tenho em mim a razão que obriga, humilha, afaga e por vezes mutila? Se compreendo que não preciso ser nem agir exatamente como o outro, posso ter, gostar de ideias e ideais diferentes, mas ainda assim ele é meu irmão. Homens do mundo, a tarefa lhes foi dada, mas antes disso, ela já foi executada por ele, o Mestre. E é assim, com a certeza de que o evoluir, erguendo os braços à humildade e à compreensão, é possível. É, na verdade, a única forma de fazê-lo. Desceis vós do vosso altar da razão, da imposição, de direitos e valores. Para que uma ideia seja elevada, não é necessária que a outra sofra retaliação. A fraternidade, a irmandade é uma realidade. Basta que vós, homens do mundo, a exemplifiquei, assim como fez o Mestre. Vigiai-vos, amai-vos, zelai-vos. E quando menos esperarem, o amor será realidade. E assim, tendo recebido todas essas benesses em conhecimento, sabedoria, em vibrações positivas de energias de cura pelo amor, nós encerramos o nosso encontro, que nós possamos levar tudo que recebemos como reflexão e nos colocarmos à disposição do Mestre na vontade de servir sempre no caminho da luz. Que assim seja. Bem, pessoal, tenho 2 recados para dar para vocês. Primeiro, todo começo de ano, os cursos da casa, eles abrem inscrições. Então, nós temos 2 cursos aqui da casa, que é o ciclo básico de Espiritismo, que ele é aberto para todos aqueles que têm interesse em conhecer a doutrina espírita. Então, para quem está chegando na doutrina espírita, ele dá todos os fundamentos básicos que a doutrina espírita tem. Esse curso ele tem uma duração de 4 meses. As turmas começam no mês de março, sábado, das 14 às 15 horas, e terça-feira, das 14 às 15 horas também. E também na terça-feira, das 20h15 às 21h30. Então, esse é o ciclo básico de Espiritismo. Ele dá uma noção básica para quem está chegando agora na doutrina e quer conhecer mais os fundamentos da doutrina. Então, ele dá uma visão geral. E temos também o outro curso, que é o Principiante Espírita. O Principiante Espírita é o curso
que tem uma duração de 4 anos e que é o curso que forma trabalhadores aqui no Paz e Amor. Então, as turmas estão abertas. Nós temos no dia de sábado, que inicia no dia 3 de fevereiro, das 3h30 às 5 horas. Terça-feira, inicia dia 6 de fevereiro, das 8h15 às 9h45 da noite. Quarta-feira, 7 de fevereiro, das 14h30 às 16 horas. E das quintas-feiras, que começa no dia 8 de fevereiro, das 8h15 às 9h45 da noite. Então, quem tiver o interesse de se inscrever em um desses 2 cursos e quiser mais informações, é só ir até a nossa livraria que o pessoal esclarece. E o meu segundo recado, como sempre a gente tem falado, o Evangelho no lar. A gente tem sempre batido na mesma tecla da necessidade de se fazer o Evangelho no lar. Como a gente já explica todas as semanas, o Evangelho no lar é aqueles 30 minutos que você tira na sua semana, que você pode reunir a sua família ou fazer sozinho, aonde é lido ali o Evangelho segundo o Espiritismo. Pode ser da introdução até o último capítulo, pode ser de maneira aleatória, conforme ao gosto de cada um. Separa-se a água e ali é lido o Evangelho segundo o Espiritismo, é feito não uma discussão, mas breves reflexões e feita uma vibração para o lar, que é uma visita que a gente recebe dos nossos mentores da espiritualidade superior, para nos equilibrarmos e também equilibrar o nosso lar. Como a gente sempre fala, né? Tendo um lar equilibrado, que é a célula mãe de toda a sociedade, a gente com certeza contribui para ter uma sociedade equilibrada. Uma pessoa me perguntou: Henrique, eu não sou espírita e eu só tenho a Bíblia em casa. Posso fazer Evangelho no lar com a Bíblia? Pode. Não tem problema nenhum. Pode sentar e fazer com a Bíblia, não tem problema nenhum. O importante sempre é o quê? É essa comunhão de sentimentos. É essa comunhão que a gente vai se ligar com o mais alto. É essa fé que a gente deposita em Jesus. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.